Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 9, volume 4, capítulo 17, 10 de outubro de 1900. Estes escritos manifestam claramente ao mundo o modo como Jesus ama as almas. A alma só pode sair do corpo por força da dor ou do amor. Enquanto escrevia, estava pensando entre mim. Quem sabe quantos desatinos haverá nestes escritos? Merecem ser lançados ao fogo. Se a obediência me o concedesse, de boa vontade o faria, porque sinto como um enfado na alma, especialmente se chegassem a ser vistos por alguma pessoa, já que em alguns pontos fazem parecer como se amasse ou fizesse alguma coisa por Deus, enquanto que não faço nada, não o amo, e sou a alma mais fria que se possa encontrar no mundo. E então me teriam em um conceito diferente do que sou. E isto é uma pena para mim. Mas como é a obediência que quer que escreva, sendo isto para mim um dos maiores sacrifícios, portanto me entrego toda a ela, com a esperança certa que ela me desculpará e justificará minha causa diante de Deus e diante dos homens. Mas enquanto digo isto, o bendito Jesus mexeu-se dentro de mim e está a repreender-me e quer que retire o que disse. E, se não o fizer, não quer que continue a escrever. Está me dizendo que, ao dizer isto, me afastei da verdade, sendo que a coisa mais essencial de uma alma é não sair jamais do círculo da verdade. Como? Você não me ama? Como que intrepidez diz, não tu queres sofrer por mim? Tu não queres sofrer por mim? E eu, envergonhando-me toda, disse, sim, Senhor. E ele, e bem, como é que vens a sair da verdade? Dito isto, retirou-se em meu interior, sem mais fazer-se ouvir, ficando eu como que se tivesse recebido um golpe. Quantas me faz a Senhora obediência, se não fosse por ela, não me encontraria nestas lutas com meu amado Jesus. Quanta paciência é necessária com esta bendita obediência. Agora vou dizer o que devia dizer, pois o Senhor me distraiu um pouco do que havia começado. Então, ao ouvir o bendito Jesus, respondeu ao meu pensamento, dizendo-me: certamente merecem ser queimados estes escritos teus. Mas queres saber em qual fogo? No fogo de meu amor, porque não há página neles que não manifeste claramente o modo como amo as almas, tanto se são coisas que se referem a ti, como se referem ao mundo. E meu amor nestes teus escritos encontra um desabafo aos meus preocupados e amorosos desfalecimentos. Depois disto, me transportou para fora de mim mesma e, encontrando-me sozinha, sem corpo, disse, fora do corpo, meu amado e único bem, que castigo é para mim ter que retornar tantas vezes a meu corpo, porque é certo que agora não o tenho. É só minha alma que está junto contigo. E depois não sei como me encontro aprisionada em meu mísero corpo, como dentro de uma prisão tenebrosa. E aí perco aquela liberdade que me vem dada ao sair dele. Isto não é um castigo para mim, o mais duro que se possa dar? E Jesus, minha filha, não é castigo o que tu dizes, nem por culpa tua que isto te acontece. Antes deves saber que só por duas razões a alma pode sair do corpo: por força da dor, porque acontece a morte natural,
ou por força de amor recíproco entre a alma e eu. Porque sendo este amor tão forte, nem a alma suportaria, nem eu posso suportar muito sem gozá-la. Por isso a vou atraindo a mim, e logo a devolvo a seu estado natural. E a alma mais que atraída por um fio elétrico, vai e vem como a mim me agrada. Eis que o que tu crês castigo é amor finíssimo. E eu, Senhor, se o meu amor fosse bastante e forte, creio que teria a força de substituir diante de ti, e não estaria sujeita a retornar ao meu corpo. Mas como é muito débil, por isso é que estou sujeita a estas vicissitudes. E ele, antes te digo que é amor maior, é extraído do corpo do sacrifício, porque por meu amor e por amor dos teus irmãos te privas a regressar e regressas às misérias da vida. Depois disto, o bendito Jesus me transportou a uma cidade, onde eram tantas as culpas que se cometiam, que saía como uma neblina densíssima, mal cheirosa, que se levantava para o céu. E do céu descia outra neblina túpida, e dentro estavam condensados tantos castigos que pareciam ser suficientes para exterminar esta cidade. Então eu disse: Senhor, onde nos encontramos? Que lugares são estes? E ele: Aqui é Roma, onde são tantas as maldades que se cometem, não só pelos leigos, mas também pelos religiosos, que merecem esta névoa, que esta névoa os acabe de cegar, merecendo com isso seu extermínio. Num instante viu o estrago que acontecia, e parecia que o Vaticano recebia parte das sacudidas. Não eram libertados nem sequer os sacerdotes. Por isso, toda consternada disse: Meu Senhor, liberta a tua cidade predileta, a tantos ministros teus, ao Papa. De boa vontade te ofereço a mim mesma para sofrer teus tormentos, contanto que os perdoe. E Jesus, comovido, me disse: Vem comigo e te farei ver até onde chega a malícia humana. E transportou-me para dentro de um palácio. E num quarto secreto estavam 5 ou 6 deputados, e diziam entre eles: Só cederemos quando tivermos destruído os cristãos. E parecia que queriam obrigar o rei a escrever de seu próprio punho um decreto de morte contra os cristãos e, e a promessa de deixá-los apoderar-se dos bens destes, dizendo-lhe que, contanto que consentisse com eles, ele não faria nada, porque não o fariam por agora, mas em tempo e circunstâncias oportunas o teriam feito. Depois disto, me transportou a outra parte e me fazia ver que devia morrer um daqueles que se diziam chefes, e este tal parecia tão unido com o demônio que nem sequer nesse ponto se afastava. Toda a sua força a tomava dos demônios, que o cortejavam como seu fiel amigo. Os demônios, ao me ver, se moveram, e um me queria bater, outro me queria fazer uma coisa e outra. Entretanto, eu não fazendo caso às suas moléstias, porque me importava mais a salvação daquela alma, me esforcei e cheguei junto a esse homem. Oh Deus, que vista tão espantosa! Mais que os mesmos demônios. Em que estado tão lamentável jazia ele? Mais duro que pedra, em nada o comoveu nossa presença, mas bem parecia que zombava. Jesus logo me tirou desse lugar, e eu comecei a rogar pela salvação dessa alma. É um texto bastante extenso, mas com muita informação, então eu vou retomar aqui para buscar mergulhar um pouco mais no que está sendo dito aqui, porque como no título está dizendo que esses escritos manifestam claramente ao mundo o modo como Jesus ama as almas. Então, não só nesse texto, mas todos todo o conteúdo do livro do céu. É o que Jesus vai dizer aqui, que tudo que a Luísa escreveu vai manifestar de forma clara para o mundo inteiro como que Jesus ama as almas. E que a alma só pode sair do corpo, aqui é uma outra realidade, que a alma só pode sair do corpo pela força da dor, ou
Com isso se dá pela morte, quando acontece a morte natural, seja ela em que circunstância for, mas é quando acontece a morte mesmo, onde o corpo é separado da alma, ou pela força do amor, que é o que Jesus faz com a Luísa tantas e quantas vezes. Ela sai do corpo, a alma dela sai do corpo, ela é atraída, Jesus atrai ela. E em outras oportunidades, ela mesma consegue, claro que por graça dele, ela consegue fazer esses voos, esses giros, de forma, ela mesma faz, mas é Deus mesmo que está fazendo esse movimento todo nela. Ela por si só, ela não teria condições de fazer isso. É algo que mesmo que ela, em muitos textos, ela vai narrar que ela saiu do corpo, e ela não vai, nessa narração, ela não vai estar dizendo, eu fui com Jesus, Jesus me atraiu, Jesus, como se ele fizesse esse imã, como em alguns ela faz, ela narra que, em alguns textos, ela narra que ele atraiu ela, de tal forma que ela não conseguiu, ela foi. Mas em outros textos, ela vai falar que ela saí de mim mesma, como se ela tivesse esse poder, mas não é um poder que ela tem por si mesma. Isso a gente tem que ficar bem claro, que não é um poder da criatura, mas é um poder de Deus mesmo, e que faz porque é um milagre, porque é algo extraordinário. Aquilo que é extraordinário não está no poder do ser humano, de realizar. Então, é um agir de Deus mesmo. Então, essas duas condições da alma sair do corpo dessas duas formas. É a natural, pela morte mesmo, quando acontece ali a morte, e, e a alma vai para o juízo imediato, ou quando ela é ali objeto, quando a alma ali é sujeito de algo extraordinário mesmo, de uma ação extraordinária. Mas aí, até mesmo quando eu estava lendo, até vou pontuar agora, porque me lembrei de novo, e vai que na hora que eu estiver lendo, eu acabo esquecendo. Essa realidade do amor, da alma sair do corpo por amor. Na Luísa, ela acontecia de forma real mesmo, a alma dela saía do corpo, ela ficava imóvel, como se ela só não morria porque era uma experiência, ali era uma experiência mística que acontecia com ela. E a alma se separava do corpo, ela ficava desprendida do corpo, mas ela não morria. Ela ficava petrificada, ela ficava ali imóvel, mas ela não morria. O corpo dela continuava vivo. Embora, por que é tão extraordinário? Ela, porque o que dá vida ao corpo é a alma, e quando a alma se separa do corpo, acontece a morte. Isso aí é o que a gente sabe. Mas no caso dela, como era algo extraordinário, místico, era um milagre que acontecia todas as vezes que havia a separação do corpo, da alma do corpo, o corpo dela se mantinha com vida, de forma extraordinária mesmo. Embora ele ficasse petrificado, não tinha movimentos, mas ela não morria. Ela não morria. Embora fosse o desejo dela, que realmente houvesse essa separação mesmo ali de uma vez por todas, e ela não precisasse mais voltar ao corpo. Mas todas as vezes ela voltava. Até o último dia da vida dela na Terra, ela voltava ao corpo, a alma voltava ao corpo. E reanimava ali, de alguma forma reanimava o corpo dela, aquelas partes que estavam paralisadas. Mas o que me veio assim de falar que quando a gente está meditando, porque na meditação não é a meditação, embora envolva o nosso corpo também, porque a gente precisa, enquanto a gente está na Terra, a gente precisa usar da parte intelectual, do nosso intelecto, precisa usar dessa parte do nosso cérebro. A meditação ela acontece num campo que não é o campo da matéria. Para a gente conseguir fazer uma meditação mesmo, a gente entra para dentro. É como se a gente realmente ali deixasse de olhar o externo e passasse, o nosso olhar é retirado do exterior e passa a ver as coisas a partir do interior. Então, na meditação acontece isso. Quando a gente está contemplando, está enxergando uma verdade, está meditando sobre ela, está pensando a respeito, está buscando ali informações, porque a meditação ela vai extraindo informações daquilo que está sendo ouvido, falado, lido, contemplado. É uma forma também de uma vida dentro da alma.
é também como se fosse, é como se o Senhor nos atraísse. Na meditação, claro que é um movimento de vontade nossa, porque se a gente não quiser, a gente não medita. A gente tem que ter a disposição, falar, nesse momento agora eu vou meditar, eu vou meditar. Então, assim, o Senhor nos atrai. Muitas vezes Ele está nos atraindo, mas a gente está tão ocupado com as coisas, com o externo, a gente está tão ocupado no externo que a gente não dá atenção a essa atração dele. E na meditação ele nos atrai para uma conversa, ele nos atrai para. Porque que acontece na meditação? Na meditação, vai abrindo a compreensão, a nossa inteligência ela vai expandindo. O processo que acontece na meditação é isso, é uma expansão da inteligência, da compreensão, da visão, do entender, realmente do compreender as coisas de forma um pouco mais claras. A meditação faz isso com a gente. Então, mas para que isso aconteça, para que a gente medite, a gente precisa dedicar o tempo, parar, muitas vezes parar o exterior, ou até pode que a gente consiga estar meditando, fazendo algum ofício fisicamente. Mas isso no automático, quando a gente está fazendo alguma atividade que não demanda atenção, atenção, atenção psíquica, esse esforço psíquico de estar atento ao que a gente está fazendo, a gente pode colocar ali no piloto automático, estar fazendo e tá com a mente, porque a gente faz muito isso, a gente vagueia, muitas vezes a nossa mente se perde em devaneios, em fantasias, é como se estivesse vivendo numa outra realidade, embora fazendo ali outras coisas no plano humano, no plano real, no plano exterior. E isso também de forma excelente acontece na meditação. Então, na meditação, a gente está diante de um assunto, está diante de uma palavra, está diante de um conceito, ou seja lá o que for, mas algo que nos chama ali, que nos atrai para compreensão, para compreender melhor a respeito daquilo que está sendo comunicado. Então, o Senhor, ele nos atrai para nos comunicar algo mais a respeito dele, principalmente, porque ele quer falar dele. Nesses escritos, ele quer falar dele, ele quer falar do amor dele, de como que ele ama o ser humano, de como que ele ama as almas. É isso que ele quer, é isso que está revelado. E ele quer, e para que a gente compreenda claramente o que ele manifestou, também porque ele manifesta claramente, ele diz, manifesta claramente o modo como Jesus ama as almas. Mas para que também nós possamos compreender claramente o que ele está comunicando, é necessário o tempo, gastar o tempo para meditar, para ruminar, para escutar o que ele está desabafando, para escutar os desabafos dele. Então é isso que eu queria falar assim, nesse processo parece que a nossa alma está fora do nosso corpo. Parece que é um processo separado, embora estejamos no corpo. Então, essa atração do amor. Então, a meditação é como se quando a gente vai para a meditação, é como se a gente estivesse correspondendo a uma atração do amor de Deus para escutar Ele, para compreender Ele, para ver Ele, para saber dele. Então, embora não aconteça igual a Luísa, que era real, embora fosse místico, sobrenatural, mas também acontecia de forma real mesmo, a alma se separava, a alma continua no nosso corpo. Mas é como se ela se abstraísse, ela fosse retirada a nossa atenção do externo e a nossa atenção se volta para o interno. Então, o amor nos atrai para entrar para dentro de nós, para poder conversar com Deus. Porque essa conversa com Deus, ela se dá dentro de nós, ela não se dá lá no exterior. Embora possamos ter a atração inicial no exterior, como aqui nos escritos, estão postos em palavras, e aí os nossos olhos da carne vê ali as palavras escritas, escrita mesmo, verbalizadas ali de forma escrita, ou ouvindo uma pregação, uma palestra, uma partilha, um estudo, e aí aquilo chama-nos para entender melhor. E aí a gente entra para dentro da nossa alma para poder entender, compreender melhor, meditar a respeito daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos. Então, vamos lá. Então, a Luísa estava ali reclamando porque ela tinha que escrever, ela tinha que obedecer a colocar no papel tudo aquilo que ela vivia com Jesus.
mas ela se via muito má. E ela percebia ali que estava escrito muitas coisas nos escritos, manifestavam como se ela fosse alguém ali que fosse merecedora mesmo, que tivesse ali, fosse realmente uma pessoa premiada por Deus, por estar recebendo tantas manifestações, todo esse trabalho de Deus na alma dela. Então ela ficava ali meio constrangida, porque ela se sentia que não era digna daquilo, que ela era muito mal. Então Jesus vai falar para ela que ele se mexeu lá dentro dela e disse para ela: se, se não fizer com que continue, tipo, né? Ele diz assim, ele repreendeu ela, porque ela meio que queria, como se ela quisesse se retirar daquele trabalho. E aí ela compreendeu, ele falando que o que ele falou de verdade era essa realidade essencial de que a alma não sair jamais do círculo da verdade. Tipo assim, o que ele está falando tudo que ele revela são verdades. E se a alma permanece na verdade, não tem como ela sair disso. E se a alma sai, é porque a alma realmente não ama ele de verdade. E então, assim, ela ficou envergonhada com a repreensão que ele fez, mas ele vai continuar de novo a falar para ela, se ela vai querer sair da verdade. Aí ele se retira de novo para dentro dela, mas aí ele fez-se ouvir e ela ficou ali como se ela sentiu-se como se ela tivesse recebido ali um golpe por causa dessa repreensão. Ela realmente se constrangiu, ali ficou muito sofredora por causa que ele foi realmente bem contundente com a repreensão dela a respeito dos escritos. E ela fala, se não fosse pela obediência, ela não escreveria, mas ela é necessário ter muita paciência, ela ia obedecer à bendita obediência. E aí ela vai continuar dizendo aqui o que Jesus, né, deu, ela ia continuar no assunto, mas ele distraiu ela e veio responder aquilo que ela estava pensando em pensar. Aí ele vai continuar dizendo aqui para ela, é como se ele estivesse continuando essa repressão. Certamente merecem ser queimados esses escritos teus, mas quer saber em qual fogo? No fogo do meu amor, porque não há páginas nele que não manifeste claramente o modo como amo as almas. Tanto que são coisas que se referem a ti, que são coisas que se referem a ti, como se referem ao mundo. Então, no que está escrito ali no livro do céu, nas manifestações, são coisas que dizem respeito a Luísa, sim, porque é um trabalho na alma dela, mas também se referem ao mundo todo, ou seja, às outras almas. Não está restrito à vida da Luísa Picarreta, está nela, mas a partir dela para os demais. Então, isso que ela precisava compreender. E ele continua: e meu amor nestes escritos encontra um desabafo aos meus preocupados, amorosos desfalecimentos, aquilo que ele sofre. Então, ele encontra nesses escritos um desabafo. Se ela não escrevesse, ela impediria esse desabafo. É como se ela fechasse a boca de Jesus. Como é que um ser humano poderia fechar a boca da palavra, deixar a palavra muda? Não é impossível. Depois disso, me transportou para fora de mim mesmo e encontrei-me sozinha sem o corpo, ou seja, fora do corpo. Ele transportou, né? Muitas vezes ela vai falar, ele transportou-me. Aí ela vai dizer: meu amado e único bem, que castigo é para mim ter que retornar tantas vezes ao meu corpo, porque é certo que agora não o tenho, é só minha alma que está junto contigo, e depois não sei como me encontro aprisionado em meu mísero corpo, como dentro de uma prisão tenebrosa, e aí perco aquela liberdade que me vem dada ao sair dele. Isto não é um castigo para mim, o mais duro que possa dar? Então, ela está reclamando ali que ela ter que voltar para o corpo era um castigo muito duro, porque quando ela estava fora, ela tinha liberdade, ela estava com ele, ela falava, ela via, ela realmente estava nessa liberdade mesmo. E Jesus vai continuar: minha filha, não é castigo o que tu dizes, nem por culpa tua que isto te acontece. Antes deve saber que só por duas razões a alma pode sair do corpo: pela força da dor, porque acontece a morte natural, ou pela força do amor recíproco entre a alma e eu. Então, esse amor recíproco, Deus atrai e a alma corresponde. Porque sendo este amor tão forte, nem a alma suportaria, nem eu posso suportar muito sem gozar. Então, essa reciprocidade que existe entre a atração e a correspondência.
Por isso a vou atraindo a mim, e logo a devolvo ao seu estado natural. Então, também, né, é o que eu estava tentando dizer a respeito da meditação. É como se ele nos atraísse para essa conversa, para esse diálogo com ele, e depois a gente volta para as nossas coisas normais, naturais da nossa vida. Deixa eu continuar aqui, porque tive que parar novamente, meu pai. Aí ela vai dizer: Senhor, se o meu amor fosse bastante forte, creio que teria a força de substituir diante de ti, e não estaria sujeita a retornar ao meu corpo. Mas como é muito débil, por isso é que estou sujeita a estas vicissitudes. E aí ele vai dizer para ela: Antes te digo que é amor maior é extraído do amor o amor maior é extraído do amor do sacrifício, porque por amor meu e por amor dos teus irmãos te privas e regressas a essas misérias da vida. Então, olha que importante isso aqui, porque o amor maior é esse sacrifício de estar na terra, de estar vivendo na miséria da vida aqui terrena, nessa vida da carne, nessa vida humana, nessa vida de exílio, nessa vida de privação dos bens de Deus, muitas vezes. Esse é um sacrifício de verdade, não só para que a alma alcance os bens que Deus quer comunicar, mas que alcance também para os demais, para os outros irmãos. Então é isso por isso que a Luísa precisava voltar para o corpo, para fazer esse sacrifício, porque ela já gozava, quando a alma dela saía, ela gozava de estar na presença ali junto com Jesus. Ela ia no céu, ela tinha liberdade, mas ela precisava voltar. E ela voltando, fazendo esse sacrifício, era um amor muito maior. Era um amor maior. Tanto um amor maior manifestado por Deus, porque era um amor a Deus maior do que e também por causa e amor também pelos outros, porque o que Deus estava fazendo nela não era para todo o mundo, era para todas as almas, era um bem que estava sendo concedido ou devolvido para toda a raça humana, para todos os seres humanos, para todas as almas. Então não era qualquer coisa, era algo grandioso, mesmo porque Deus não faz qualquer coisa, Deus só faz coisas grandes, e mesmo nas menores, nas coisas mais pequeninas, são coisas grandes, infinitas o que Deus faz. Deus nunca faz coisas pequenas em si, mas nas menores coisas Deus manifesta o extraordinário, o grandioso que Ele é, porque Ele é o tudo. Então, isso é importantíssimo, saber que esse sacrifício de retornar, de estar aqui, nessa vida, vivendo as contrariedades, vivendo os sofrimentos dessa vida, é um amor maior a Deus e aos irmãos. Depois disso, o bendito Jesus me transportou a uma cidade onde eram tantas as culpas que se cometiam, que saíam como que uma neblina densíssima, mal cheirosa, que se levantava para o céu. E do céu descia outra neblina túpida, e dentro estavam condensados tantos castigos que pareciam ser suficientes para exterminar esta cidade. Então eu disse: Senhor, onde nos encontramos? Que lugares são esses? Ele, aqui é Roma, onde são tantas as maldades que se cometem, não só pelos leigos, mas também pelos religiosos, que merecem que esta névoa os acabe de cegar, merecendo com isso o seu extermínio. Nossa, não dá nem para imaginar o que ela estava vendo ali. E olha o que Jesus vê tudo, né? E no instante viu o estrago que acontecia, e parecia que o Vaticano recebia parte das sacudidas. Não eram libertados nem sequer os sacerdotes. Por isso, toda consternada disse: Meu Senhor, liberta tua cidade predileta. Há tantos ministros teus, o Papa. Ó, de boa vontade te ofereço a mim mesma para sofrer teus tormentos, contanto que os perdoe. Então, ela se oferece novamente para que fossem perdoadas essas pessoas que estavam ali recebendo esse castigo, essa realidade que estava acontecendo com aquelas pessoas naquele local que ele disse que era Roma. E Jesus, comovido, disse: Vem comigo e te farei ver até onde chega a malícia humana. Ele vai mostrar até onde chega a malícia humana. E aí ele transportou ela para dentro de um palácio, e num quarto secreto estavam 5 ou 6 deputados, e diziam entre eles: Só cederemos quando tivermos destruído os cristãos. Olha só, estavam tramando a destruição dos cristãos. E parecia que queriam obrigar o rei a escrever de seu próprio punho o decreto de morte contra os cristãos, e a promessa de deixá-los apoderar-se dos bens destes, dizendo-lhe que, contanto que consentisse com eles,
ele não faria nada, porque não o fariam por agora, mas em tempos e em circunstâncias oportunas o teriam feito. Então, olha só, querendo que o rei assinasse um decreto ali para deixar essas pessoas livres para massacrar os cristãos e tirar tudo que era dos cristãos. E ela continua vendo a cena. Depois disso, me transportou a uma outra parte e me fazia ver que devia morrer um daqueles que se diziam chefe. E este tal parecia tão unido com o demônio que nem sequer nesse ponto se afastava, quer dizer, nem no ponto da morte ele se afastava do demônio. Toda a sua força o tomava dos demônios e que o cortejavam como seus fiéis amigos. Os demônios, ao me ver, se moveram e um me queria bater, outro me queria fazer uma coisa e outra. Entretanto, eu não fazendo caso às suas moléstias, porque me importava mais a salvação daquela alma. Então, os demônios, quando percebeu que ela estava naquele local, onde aquela alma estava para morrer, os demônios, ele estava cercado por demônios, ela, e o desejo dela era tanto pela salvação das almas que ela não fez conta do que os demônios queriam fazer com ela. Ela se esforçou e chegou junto do homem. Aí o que ela constata ali, ó, porque Deus levou ela, Jesus levou ela para ela ver até onde chegava a malícia do ser humano. E olha o que ela vai perceber, ela vai ver, ó Deus, que vista tão espantosa, mais que os mesmos demônios. Então ela viu naquela pessoa pior, algo tão feio, ela não descreve exatamente aqui, mas que era tão espantoso, a visão que ela teve era tão espantosa que era mais feio do que os próprios demônios. Em que estado tão lamentável jazia ele, essa pessoa que estava para morrer. Mais duro que pedra, em nada o comoveu nossa presença. Olha só, Jesus e Luísa estavam ali naquele momento que aquela pessoa estava para morrer e ela não se comoveu, não se moveu, estava irremovível, dura como pedra. Para ela foi uma visão horrível. Imagina, Deus, não dá nem para imaginar, não dá nem para imaginar, porque a gente mesmo que a gente medite a respeito disso, busque usar a nossa imaginação, mesmo assim, não vai ser o que ela realmente experimentou, porque ela ali teve uma experiência. Não se removeu diante da presença deles, mas bem parecia que zombava. Então, a presença de Jesus e de Luísa ali não moveu aquela alma, mas parece que ela zombava deles. Aí então Jesus logo se retirou, tirou ela dali e ela começou a rogar para a salvação dessa alma. Meu Deus. Aqui ela não fala, né? Talvez na sequência ela possa falar, se aconteceu alguma, se realmente conseguiu, os rogos dela ali conseguiu, de alguma forma, mover essa alma ao arrependimento, a buscar a Deus, a buscar pela misericórdia, a buscar o perdão de Deus. Ah, Jesus, tantas almas, tantas almas, tantas almas podem nesse exato momento estar precisando, Senhor, estar precisando, serem movidas, removidas desse estado infernal de convivência com os demônios, de convivência no mal. Eu, eu vou só relatar aqui, tem um vizinho da minha mãe, que o meu padrasto ontem falou que ele está internado no hospital, foi internado no hospital no final de semana, na segunda-feira cedo, porque está com câncer. Foi diagnosticado com câncer ali na região abdominal, não sei se é intestino, ali, toda essa região ali. E foi internado, não está nada bem. E aí agora ele foi na farmácia pegar um remédio e aproveitou e passou lá no hospital para visitar esse vizinho. E ele chegou agora falando que ele já está com uns 90 dias que ele que foi diagnosticado, ele começou a fazer o tratamento. Então já tem uns 90 dias que ele já sabe que está com a doença. E aí ele passou lá para saber como é que ele estava e ele falou que passou mal no final de semana e aí na segunda-feira foi internado. E ele pediu, né, pro meu padrasto que quer, assim que voltar para casa, vai querer se confessar, vai pedir a presença do padre para se confessar. Então, na hora que meu padrasto falou, acho que foi ontem que ele falou que esse vizinho estava internado, na hora eu vi, Senhor, nossa, quanto amor seu, Senhor. Porque é uma pessoa que assim, eu nunca vi na igreja, parece que é uma pessoa que sempre viveu assim, esse tipo de pessoas que vivem, aproveitam a vida, o que a vida tem para oferecer aqui na Terra. Eu nunca vi na igreja, nem sabia se realmente ele tinha alguma religião, se frequentava alguma religião, mas pelo jeito, em algum momento na vida deve ter sido católico, porque se pediu que quer confessar. Quando ele falou, eu falei, nossa, é muito amor de Deus, porque permitir uma doença dessa tão terrível
para a pessoa é amor demais, porque ele sabe, Deus, Jesus só se importa com as almas, ele fala, ele não me importa com o corpo, ele importa-se com a alma. E aí, quando ele me chega agora há pouco falando que ele pediu que quer confessar, nossa, eu falei, meu Deus, que maravilha, Senhor, que maravilha, que é a dor, aquilo que é, às vezes, o bom da vida aqui nessa terra, as experiências boas aqui na terra, muitas vezes não faz a pessoa se buscar a Deus, ele tem que tocar na pessoa, tocar ali no corpo da pessoa, enviando uma doença terrível, que pode levar ela a qualquer momento, mas ela recebe ali uma graça tão grande dela ser movida a buscar a confissão. Meu Deus, eu falei, Jesus, que maravilha, o Senhor é maravilhoso demais, o Senhor é maravilhoso demais, glorificado seja. E aí, assim, o que eu posso fazer? Pedir pela salvação dessa alma, pedir pela conversão dela realmente pela salvação e louvar, bendizer o Senhor, porque Ele trabalha. Deus não está indiferente, não, mesmo com essa alma que Ele levou para Luísa ver, essa alma que está ali unida com os demônios, que nem uma pedra irremovível, tá para morrer, mas está lá de mãos dadas com Satanás. Mesmo assim, ele não desiste dessa alma, e a Luísa volta rogando pela salvação dessa alma, e mesmo assim a gente não existe alma perdida, não existe alma perdida, até o último momento, como o Senhor fala num dos capítulos lá no final, lá, acho que no 35, 34 35 volume, ele vai falar que ele usa de todas as estratégias, mesmo naquela hora final, ele trabalha incansavelmente para poder atrair essa alma para a salvação. Então, louvado, bendito, glorificado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, mesmo a gente sendo assim, uma porcaria, mesmo a gente sendo uma porcaria que não vale nada em nós mesmos, mas o Senhor nos ama, não desiste de nós e manifesta nesses escritos o seu amor por cada um de nós, deixa claro, de forma clara, o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor trabalha incansavelmente para nos alcançar. Louvado, bendito, glorificado. E usa a minha vida, usa, Senhor, da minha vida para ser o que o Senhor quiser, para ser para o Senhor em amor e para ser também para as almas. Amém, filhos.